Fala galera, beleza? Estamos aqui presenciando ao vivo o discurso do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Hoje é dia 30 de setembro, estamos em 30 de setembro, sexta-feira, 30 de setembro de 2022, e neste momento são 15 horas, horário de Moscou. Deixa eu ver aqui, 15 horas e 30 minutos. O discurso do Putin começou mais ou menos 15 minutos atrás, começou com um atraso de 15 minutos, era para começar às 3 horas em ponto, mas houve um pequeno atraso. E o Putin já está aí falando, explicando ao vivo, né? Provavelmente isso aí é transmissão ao vivo para quem quiser assistir. Apesar de eu estar aqui mostrando 3 canais, né? O vídeo da tela, as imagens da tela grande é do canal Moscou 24, de 2 telas pequenas nos telefones aqui. Uma é do canal Rússia 1 e o outro é o Rússia 24, ou seja, eu estou com 3 canais aqui transmitindo ao vivo essa cerimônia de assinatura de agregação dos territórios de Donbass ao território russo, anexação no caso, né, seria chamado assim, se eu não me engano. Não sei como a Rússia considera isso oficialmente. No Ocidente eles falam lá, chamam isso de anexação. E aqui na Rússia, se eu não me engano, também tem esse nome. Só que os russos consideram que essa anexação, na realidade, não é uma anexação tipo tomada de território, mas uma anexação de volta do território. Retorno daqueles territórios que no passado pertenceram à União Soviética, ao Império Russo, enfim, aquele território que até então era território da Ucrânia e que a partir de hoje passa a ser território da Federação Russa para os russos. O Ocidente não aceita essa anexação, não reconhece, já declarou que não vai reconhecer, assim como não reconhece o fato de que a Crimeia também foi agregada ao território russo. Ou seja, nenhuma novidade. E não vou aqui traduzir ao pé da letra, né, frase por frase do discurso, mas em resumo, pelo que eu ouvi até agora, Putin está explicando, né, os motivos que levaram a Federação Russa, aos russos, né, a reconhecer esses territórios primeiramente como território independente e a partir de hoje como território da Rússia. Isso levando em conta que nos últimos 5 dias foi realizado um referendo naqueles territórios, na República de Lugansk, na República de Donetsk, na República Zaporozhia, né? na região de Zaporozhia e na região de Kherson. Ou seja,
além da Crimeia, a partir de agora, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson retornam para casa. Ou seja, passam a partir de hoje a pertencer à Rússia. Ou seja, a partir de hoje a Rússia reconhece esses territórios como seus territórios. Levando em consideração que isto é resultado da decisão do próprio povo que vive naquela região, com base no referendo que foi realizado nos últimos 5 dias e que teve como resultado mais de 95% de apoio à anexação. Se não me engano, foram 97% ou algo assim, algo parecido. Ou seja, muito mais do que se previa, né? A previsão era de uns 80% a favor da anexação, quando na realidade o resultado foi de 97%, 90%, enfim, praticamente a grande maioria fez a sua escolha no sentido de voltar para casa, retornar à sua pátria-mãe. Né? Sabemos que naquela região de Donbass, em Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, deixa eu diminuir aqui um pouco. Acho que talvez a minha voz não estava sendo muito bem ouvida. Então, continuando aqui o comentário que eu estava fazendo, levando em consideração que o povo que mora naquela região é um povo que não só pertenceu, né, não apenas simplesmente pertenceu ao território da ex-União Soviética, como também ao território do Império Russo, como também pertenceu ainda anteriormente a isso ao território na época chamado Nova Rússia, Novorossia, né? A Nova Rússia, enfim, historicamente aquele território ele sempre foi da Rússia e sempre foi de russos. Inclusive nesses territórios que estão sendo anexados hoje, além da Crimeia, né, que já foi anexada desde 2014, nesses territórios de Donbass, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye e Kherson, todos, ou a grande maioria, todas as pessoas que moram ali, o povo que mora ali, todos falam em russo, pensam em russo, e os seus antecedentes, né, antecedentes, ou seja, seus ancestrais foram também russos. Deixa eu ver aqui quem que está ligando para mim. Tem alguém aqui ligando para mim. Bom, desligou. Bom, depois eu atendo. Bom, e é isso, gente. Estamos aqui sendo testemunhas, né? Eu e vocês daí estão sendo testemunha deste momento histórico para a Rússia. Para a Rússia é um momento importantíssimo, um momento em que os russos se unem, tá? Os russos estão unidos. Apesar de toda a campanha anti-Rússia, campanha fake, que é realizada pelo Ocidente, pelas mídias do Ocidente, o povo russo está unido e podemos
inclusive lembrar que há 2, 3 dias atrás foi declarada uma mobilização parcial. Muita gente aparecendo nos quartéis de mobilização sem ter sido convidado, muita gente querendo defender o seu território, defender a sua pátria, muita gente querendo, e muitos desses estão sendo enviados de volta para casa porque porque eles não atenderam aos critérios que foi colocado pelo Putin, né, para inclusão na lista de pessoas que foram mobilizadas, na lista dos 300 mil especialistas que foram, ou seja, que foram incluídos na lista dos mobilizados. Essa mobilização que está ocorrendo nesse momento é uma mobilização parcial, não é uma mobilização geral, onde recrutas que completam 18 anos estão sendo convocados. Não. Quem completa 18 anos, completa a maioridade e é convocado todo ano para o serviço militar, continua sendo convocado, mas nenhum desses vão à guerra. Quem vai para participar das atividades que estão ocorrendo em Donbass e em mediações, né, ou território também da Ucrânia, no geral, esses militares que estão lá são militares contratados, são militares profissionais contratados, são militares que têm especialização naquilo que fazem e estão ali por, digamos assim, de certa forma, por conta própria, por vontade própria. É claro, tem alguns que estão indo porque são obrigados pela lei. Nem todos querem, né? Nem todos querem dar a sua vida para salvar a pátria. Mas isso é uma minoria. Ao meu ver, tá? Em meu ver, isso é uma minoria. O que eu tenho ouvido aqui, o que eu tenho sentido aqui é que o povo russo, apesar de ter, né, algumas reservas com relação ao Putin, com relação ao governo Putin, com relação à questão política interna, as questões políticas internas da Rússia, de um jeito ou de outro, a questão de Donbass, a questão da Crimeia, a questão de Kherson e Zaporozhia agora, né? Agora Kherson e Zaporozhia, essa questão ela está fechada. Essa questão para os russos está fechada. Putin acabou de falar aqui que a Rússia continua à disposição para conversações com a Ucrânia, com o governo ucraniano, caso o governo ucraniano queira fazer qualquer acordo, né, que seja de interesse mútuo. Só que essa disponibilidade para conversações, essa disponibilidade da Rússia para conversações, ela não inclui, não está ligada, não tem nada a ver com a questão que está sendo decidida hoje aqui. Eu me refiro ao ato de assinatura de anexação dos territórios de Lugansk, Donetsk, Zaporozhia e Kherson. Ou seja, o acontecimento histórico de hoje, essa anexação desses territórios que eu mencionei, esta questão
Pelo lado russo, não se discute. Essa questão já está decidida pelo povo da região. Quem decidiu essa questão foi o povo da região no referendo. Não importa para a Rússia, olha só, não importa para a Rússia, não faz a menor diferença para a Rússia se o Ocidente não quer reconhecer, se o Ocidente não reconhece. Isso é um problema do Ocidente. A partir de agora, isso é um problema exclusivo do Ocidente. Não é problema da Rússia. A Rússia reconhece e ponto. A Rússia é um país soberano. O povo decidiu a favor do anexo. O povo decidiu. Né? Não existe aí. Lembrem-se de um dos pontos que é presente em várias constituições de vários países de todo o mundo, inclusive países do Ocidente. Eu me refiro à famosa frase que diz: todo poder emana do povo. O Brasil tem isso aí? Tem. Basta você ir lá na Constituição brasileira, procure que você vai encontrar essa expressão. Algo parecido. Todo poder emana do povo. Essa expressão também tem na Constituição da Rússia. E o referendo que foi realizado, juntamente com a decisão da Rússia de anexar tudo pelo lado russo, feito de acordo com todas as exigências reconhecidas pela ONU. Todos os pontos referentes a referendo, anexação de territórios, decisão do povo, né? O direito de decisão do próprio povo, de escolher, né? De fazer a sua escolha com relação a quem quer ser, a quem quer pertencer. Me refiro especificamente à questão de anexação, de acordo com os artigos, né, que estão mencionados no Estatuto da ONU, tudo sendo executado à risca de acordo com esses pontos, de acordo com esses artigos, de acordo com esses estatutos, de acordo com... Ou seja, a Rússia não está, de maneira nenhuma, infringindo qualquer lei internacional, qualquer acordo internacional. Muito pelo contrário, a Rússia está executando seus passos à risca de acordo com todos esses acordos existentes. Né? Lembrem-se, como que a OTAN entrou no Iraque. Aliás, no Iraque, né, foram mais especificamente os americanos. Lembrem como os americanos e a OTAN entraram na Iugoslávia. Lembrem como os americanos e a OTAN entraram na Líbia, na Síria. Lembrem. Qual era o argumento para eles? Os mesmos argumentos que o Putin agora usa para anexar os territórios que participaram do referendo. Aí tem gente que vai pensar, mas
No caso da Rússia é diferente. Diferente em quê? Diferente em quê? A única diferença que eu particularmente vejo, né, é que as pessoas do território anexado fizeram a sua escolha. Fizeram a sua escolha, fizeram o referendo, participaram do referendo, e o referendo deu 97% a favor. 97% votou quero pertencer à Rússia. Bom, eu não vou ficar aqui repetindo a mesma coisa. O resto vocês já sabem, tá? Vocês estão vendo aí ainda a cerimônia está ao vivo. Tá? Nesse momento aqui são o quê? Nesse momento são 15 horas e 50 minutos. 15 horas e 50 minutos. Ou seja, tem mais ou menos aí uns... quanto? Putin começou o seu discurso no minuto 15, agora minuto 50. Ele deve fazer aí um discurso de quase uma hora. Bom, meus amigos, que mais dizer? Que mais dizer? Estamos diante não só de um acontecimento histórico. Estamos diante de vários acontecimentos históricos. Esse aqui é um só, e nem o mais importante em meu ver, né? Aliás, não estou dizendo que o acontecimento não seja importante. Não, esse acontecimento aqui é importantíssimo. Porque a Rússia, dessa forma, está salvando a vida de milhões e milhões e milhões de cidadãos que sofreram durante 8 anos um genocídio generalizado a partir de bombardeios diários. Pessoas inocentes, civis, bombardeios que foram feitos em alvos civis, em alvos onde não, na maioria dos casos são alvos onde não existe nenhuma força militar russa. Muitos alvos não têm nenhuma força militar qualquer, nem do próprio Donbass. Ou seja, o bombardeio que foi feito e continua sendo feito. Olha só, os Estados Unidos aí continuam todo dia aí anunciando: vamos enviar armas, vamos enviar mais armas, vamos enviar mais dinheiro, vamos enviar. Todo dia a gente vê aqui notícia dos americanos dizendo que vão enviar armas para os ucranianos. E aí, essas armas, para onde vão? Bom, uma parte vai para o mercado negro, porque ali a corrupção é liberada geral, né? Ou seja, nenhum controle sobre essas armas. Outra parte é usada para bombardear alvos civis. Em sua maior parte, essas armas são usadas contra alvos civis. Agora é que depois que a Rússia, né, depois que os russos entraram no território da Ucrânia com a chamada Operação Especial Militar, foi que o exército ucraniano e os batalhões neofascistas foram, então, como se diz, tiveram que se deparar com o exército russo. Ou seja, o conflito passou a ser de exército contra exército. Só que o conflito do lado da Ucrânia continua sendo não só de exército contra exército, mas de exército e batalhões neofascistas contra o povo civil das regiões
de Donbass, de Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson, todo esse pessoal, todo o povo que mora naquela região está sofrendo diariamente. Sofrendo há 8 anos. Enquanto isso, os canais de mídia do Ocidente não mostram a realidade do que acontece nessas regiões. E quando mostram alguma coisa do que acontece naquelas regiões, eles mostram imagens, mas contam a história pelo avesso. Invertem tudo, mentem, fazem montagens, usam imagens de jogos de videogame, usam atores mesmo, atores que encenam, coloca pudra, né? Pinta a cara, pinta de vermelho, aí aparece lá a pessoa, parece que a pessoa está toda quebrada, toda arrasada, e mostra, isso é mostrado nas mídias ocidentais, né, como resultado de um ataque russo, de um bombardeio russo. Quando na realidade não passa de um ator, de uma atriz que está fazendo um papel pago, evidentemente pago, né? Ou seja, essa é a tecnologia utilizada pela mídia ocidental. Fake news descarado, mentiras descaradas, o tempo todo, todos os dias, né? Ou seja, o Ocidente vivendo uma realidade paralela, uma realidade imaginária, e no lado de cá nós vivemos aqui uma outra realidade. Olha só, uma realidade, né, que vocês estão vendo aqui ao vivo, o Putin assinando aí. Olha só, gente, isso aqui é a realidade. Isto é a realidade. O líder da região de Zaporozhye assinando o documento de anexação. O líder da região de Kherson também assinando os documentos. Ou seja, todos os líderes das regiões que já foram aqui citadas estão ali assinando um documento histórico, um momento histórico. Então não adianta, meus caros, não adianta. O Ocidente, os Estados Unidos, americanos, Londres, Bruxelas, quem quer que seja, anunciar que não reconhece. Que não reconheço. É problema deles. Porque, na realidade com isso, olha só, na realidade com isso, não é a Rússia que está sendo excluída, mas sim eles que estão se auto-excluindo da realidade. Eles vivem no mundo paralelo, no mundo imaginário, no mundo fake news, né? No mundo da realidade pós-verdade, enquanto que o lado de cá vive a sua realidade verdadeira, sincera, justa. A Rússia não quer guerra, pelo contrário, ela quer paz. E o que está sendo feito aqui agora é justamente uma resposta à guerra que foi anunciada contra a Rússia. Aliás, não foi anunciada, né? Porque eles não têm coragem de anunciar. Eles são tão covardes que eles fazem guerra contra a Rússia sem anunciar.
Ou seja, é uma guerra não anunciada, que já vem de anos e anos e anos, e décadas e décadas e décadas. Do mundo anglo-saxão contra os russos. E não é só contra os russos, não. Eles também gostam de implicar com os chineses, né? Eles gostam de implicar com outros países. Vejam o que fizeram na Síria, vejam o que fizeram no Iraque, na Iugoslávia e em outros locais. Ou seja, americanos, OTAN, toda essa cúpula, né, que faz parte desse otanistão, eles não sabem fazer outra coisa a não ser guerras, e como nós estamos vendo aí nos últimos dias, a mídia internacional, a própria mídia deles aí, levantando a hipótese, olha só, de que esses poderes americanos, ingleses e outros, Holanda, Suécia, não sei, estariam envolvidos na questão da catástrofe do gasoduto no Báltico, gasoduto russo, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. Ou seja, segundo a Rússia, que já abriu, olha só, o pessoal ali, ó, viram aí? Está aí, Donbass é da Rússia. Queira ou não queira o Ocidente, queira ou não queira o Otanistão, queira ou não queira os governantes do Ocidente e da Europa, que estão praticando aí uma política suicida e absurda. Então, como eu estava dizendo, né, este sistema otanistão, esse sistema é um sistema, ao meu ver, em meu ver, completamente corrupto, e a partir de agora, depois do que aconteceu ali no gasoduto russo, ao meu ver, em meu ver, eu chego à conclusão de que é um sistema que agora está partindo para a tática de terrorismo. E dessa vez, a tática de terrorismo não é com ISIS, né? Não é com a Al-Qaeda, não. Agora o terrorismo é um terrorismo a nível governamental. Vide as declarações que o Biden fez em fevereiro desse ano, antes que os russos haviam entrado no território russo. Me refiro à declaração de que o Biden prometeu que acabaria com o Nord Stream 1 e o 2. Acabaria com o gasoduto. Não só ele prometeu, como também sobre isso foi falado pela Victoria Nuland e outros diplomatas do Departamento do Estado norte-americano, que também disseram a mesma coisa. O Nord Stream não vai funcionar. Vamos acabar com isso.
A Rússia vai investigar e vai descobrir quem fez isso. Vai descobrir. Ouviu aí, Biden? Ouviu aí, Nuland? E demais funcionários do DEP, State, North of America. Vamos descobrir. A Rússia vai descobrir. Isto será, claro, a verdade há de prevalecer. Chega de fake news, chega de mentiras, chega de falsificações, chega de hipocrisia. Chega. Agora, se tiver lá um maluco capaz de fazer a doideira de apertar o botão, a Rússia não vai ser o primeiro a apertar, mas vai responder. Bom, isso não fui eu que falei, né? Isso foi o presidente Vladimir Putin. E todo mundo aí está sabendo, né? Todo mundo está sabendo. Só que a mídia ocidental inverte as coisas, né? Diz que é o Putin que está ameaçando, que é o Putin que é o vilão da história, que o Putin é isso e aquilo. Eles invertem tudo, distorcem tudo. Eu tenho orgulho em hoje ter o passaporte vermelho, além do passaporte verde. Aliás, o passaporte verde era o que eu tinha antes, agora é o passaporte, se não me engano, o passaporte brasileiro é azul. Enfim, azul, verde, sendo azul ou verde brasileiro, né? Isso não importa, agora mais um passaporte vermelho, que é o passaporte da Rússia. E eu, como russo, né, me sinto à vontade para fazer todos esses comentários e qualquer declaração sobre Rússia, sobre russos, a respeito de Rússia, a respeito dos russos, a respeito do que eu vivo aqui, a respeito da realidade em que eu vivo. E eu me refiro à realidade de verdade. É isso aí, galera. Vou acabar então esse vídeo. Tá aí o Putin sendo aplaudido. E Donbass é da Rússia. Parabéns aí às pessoas de Donbass. A todo o povo de Donbass. Vimos aí mais um minuto de silêncio em homenagem às vítimas, né? Aos mortos em Donbass durante esses 8 anos. Galera, é isso aí, tá? O vídeo é esse. Parabéns para a Rússia, parabéns para Donbass, parabéns para mim e parabéns para você que assiste aí o vlog do BD e tem a possibilidade, a oportunidade de acompanhar comigo ao vivo, né, esse acontecimento histórico. Donbass é da Rússia. Vlog do BD.